Buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Sejam muitos bem-vindos à aula Como Exercitar o Teatro em formato podcast. Eu sou o Pedro Coentro e eu tô aqui para te guiar nesse mundo. Sou formado em bacharelado em artes cênicas pela Unesp e hoje em dia, além de ser ator pela Santa Companhia, também comando Bendita, o podcast da Santa Companhia. Lá a gente exercita o teatro através de leituras vivas, de dramaturgias, de leituras poéticas, nossas e de poetas já consagrados, e através de entrevistas. Mas espera um pouquinho. Primeiro vamos entender o que é um podcast. No período da pandemia, os podcasts se alastraram pelo Brasil, em formatos de mesa-cast, leituras vivas, pílulas poéticas, entrevistas, notícias e muitos outros formatos e possibilidades. Os podcasts são programas de áudios independentes que a gente pode subir em um agregador na internet e ele faz essa distribuição para todas as plataformas de streaming que existem no mundo. Google, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Prime, todas as plataformas de streaming recebem os podcasts, o que facilita o acesso e democratiza-o bastante. Não tanto porque a gente ainda precisa de um meio digital, de um telefone ou de um computador para poder reproduzir e fazê-los, mas como o mundo está cada vez mais avançando em sua tecnologia e nós estamos cada vez mais tendo internet difundida no Brasil inteiro, vale a pena voltar os nossos olhos para esse tipo de produção. Ou melhor, os nossos ouvidos. E você que já é ator, já é atriz, tá nesse mundo agora, tá começando, ou já é bem velho, já é bem renomado, espero que você esteja aqui me vendo, e quer exercitar o teatro de outras maneiras, vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa para fazer um podcast que caiba, no seu bolso. Oswald de Andrade já dizia, já dava letra, quando ele colocava em seus aforismas roteiros. Então, logicamente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as coisas do plano da ideia. E para exercitar o roteiro é muito simples. Ou você precisa de um meio mais rústico, como um papel e uma caneta, ou um Google Docs. O Google Docs, que aliás é o que eu vou usar aqui para a gente acompanhar a escrita desse roteiro, feita a partir de um poema de Fernando Pessoa. Vem comigo! Qual é a primeira coisa que a gente vai precisar? Entra lá no seu Google Drive, pode ser com o e-mail que você já tem aí mesmo, ou cria já um e-mail para o seu projeto de podcast. Vem aqui em novo, documentos Google, bota aqui o seu nominho no documento, aqui. Aí, galera, pra gente exercitar o roteiro, eu escolhi o poema Deuteronômio de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, denominado A Tabacaria. E importante nesse primeiro momento que a nossa ideia é se apropriar do que esse texto está falando, se apropriar do que ele quer dizer, dos momentos que ele propõe, das cenas que ele propõe, porque tudo isso pode virar cena em formato de áudio. A gente pode montar, a gente pode ir imaginando e colocando algumas rúbricas aqui para compor essa cena, para ajudar a poesia chegar de uma maneira mais lúdica. Depois que a gente se apropriou do texto, entendeu ele, viu todas as cenas que podem ser criadas, pensou naquilo que não está lá, que a gente quer evidenciar, a gente vai dividir ele em 3 unidades. Então, a nossa primeira unidade, nessa da qual estão as rubricas em azul aqui, são as de encenação. Aqui a gente vai começando também a pensar na paisagem sonora do nosso áudio. Então, a gente começa com a personagem arrastando uma cadeira e sentando, pega um copo, toma um gole de conhaque, e aí um ruído de vento vem entrando, e assim a gente vai pintando o nosso cenário. E o que a nossa personagem está fazendo. No caso, Álvaro de Campos. O dono da tabacaria vai ser citado lá mais para frente no texto, mas eu pensei em colocar ele aqui também, fazendo uma propaganda do preço do tabaco dele. Então a gente pode ir nessa perspectiva, que é a nossa segunda unidade, que está junto com o poema do Álvaro, que é a interpretação, que são os textos que vão ser ditos, que vão ser dados pela gente.
E para finalizar, uma terceira unidade que a gente pode usar no nosso roteiro é a música. Como a gente está fazendo um projeto em que eu vou ensinar vocês a fazer tudo sem precisar gastar o din-din, a não ser, é claro, do equipamento que você precisa para poder fazer tudo isso, então a gente vai pegar um fado antigo, talvez uma gravação lá de 1920, 1910, ou até mesmo uma gravação aberta para uso. Mas disso eu vou falar daqui a pouquinho, na hora que a gente for para a edição, tá bom? Roteiro escrito com todas as vírgulas, todas as cenas, todas as ambiências e o que a sua imaginação permitiu você criar. Vamos agora para a gravação. Ó, e não tem segredo. Você que por acaso não tem um microfone que você consiga conectar no seu computador, ou por acaso não tem nem computador, não tem problema. Aqui a gente pode captar de duas maneiras diferentes. Se você for usar o computador, eu indico que você use o Audacity. Além dele ter fácil manuseamento, ele também pode ser usado para a edição do áudio depois. Ah, e de preferência, capta com um fone de ouvido no seu computador, tá? Porque o microfone geralmente que vem do computador, ou ele fica muito longe e pega muito ar, ou ele possui uma baixa qualidade. O fone de ouvido, você pelo menos assegura que ele vai estar aqui, ó, próximo da sua boca e todo mundo vai conseguir te escutar com qualidade. Agora, então, vamos ver como é que a gente capta pelo Audacity. Primeira coisa, você vem aqui no Google, procura Audacity, Audacity. Você vai encontrar aqui, ó, alguns links de anúncio, mas vá para o audacityteen.org, pois é o site oficial deles. E lá você baixa o aplicativo direto. É um aplicativo gratuito de edição e gravação de áudio, tá bom? É isso, você chegando aqui no site do audacityteen.org, você vai ter esses 3 links para os downloads no sistema operacional aí do seu PC. Se for o Windows, você clicou, abre a caixa de diálogo, você seleciona a pasta onde você quer salvar o seu download. No caso, eu vou selecionar aqui minha área de trabalho. Ele vai ficar aqui essa caixinha. Clica nela, aperta OK e avançar. Avançar mais uma vez. Aí você seleciona avançar mais uma vez e instala. Vai instalar. Quando terminar de instalar, ele já vai abrir, tá, pessoal? Beleza, galera? Agora que a gente está aqui no Audacity, para a gente gravar vai ser muito simples. A primeira coisa é a gente configurar a nossa entrada de áudio. Vem cá, seleciona o microfone integrado. Quando você for gravar, clica no vermelhinho, aqui nesse botão vermelho, que ele já vai começar a gravar automaticamente. Para parar, você pode apertar a barra de espaço no seu teclado ou vir aqui nesse botão quadradinho e apertar aqui. Eu parei de gravar, eu vou clicar em arquivo aqui em cima, vou em exportar, a gente vai exportar em MP3. A gente vai trabalhar tudo com MP3, porque a nossa plataforma, que a gente vai subir o nosso podcast, onde a gente vai agregar ele, trabalha com MP3, um arquivo de áudio um pouco mais leve, que ainda preserva uma qualidade boa, tá? Então a gente vai aqui em MP3, vai abrir a caixa de diálogo. Eu estou indo lá na minha área de trabalho, vou criar uma pasta. Minha pasta vai chamar a tabacaria. Ok. O título do meu áudio é gravação. A gente tá salvando aqui, tá, pessoal? A gente vai editar tudo aqui. Mas eu tô ensinando vocês a exportarem já, caso você tenha preferência de salvar antes, para ter só o áudio da voz. Então, saiba que dá para fazer isso o tempo inteiro.
Aqui, na qualidade, a gente seleciona a qualidade que a gente quer. Eu escolho o insano, porque por mais que ele tenha 320 KB por segundo, ele ainda vai ficar bem levinho. Salvar. Aperta. Se você quiser colocar as informações do áudio aqui, meu nome, por exemplo, meu nome é Pedro. O nome dessa faixa é Gravação A Tabacaria. Aí você coloca as informações que você achar necessárias aqui. Apertou OK e começou a exportar. Ele vai exportar. Exportado, a gente pode agora clicar em arquivo novamente e salvar esse projeto. Sempre bom, redundância, salve o projeto, não tenha medo de ocupar o espaço, não vai ocupar tanto espaço assim no seu computador. Você nomeia o seu arquivo aqui embaixo, salva e pronto, você já pode finalizar o aplicativo. Mas o meu jeito preferido de captar é usando o celular. Porque ele permite que a gente consiga entrar em espaços que abafem o som, entrar em lugares que, por exemplo, vão produzir novas ambiências que a gente não precisa ficar reproduzindo com o editor de áudio e que, aliás, é muito bom ter essa perspectiva. Se você quer uma coisa mais com bastante eco, você pode talvez gravar no seu banheiro. Se você quer uma coisa mais seca, você pode gravar no seu guarda-roupa. Se você quer uma coisa mais próxima de um estúdio, a técnica infalível é colocar uma meia no celular. Sim, você coloca ele para gravar, coloca ele dentro da meia, encapota um cobertor em cima de você e grava. Eu juro que funciona. Gente, parece piada, mas fica maravilhoso. Ah, e não esquece, quando você for colocar para gravar pelo celular, é importante ir nas configurações dele e colocar na resolução mais alta possível. A edição e a trilha sonora, apesar da gente não estar exercitando com o nosso corpo, com a nossa voz, é um momento que tem a capacidade de exercer muito a nossa criatividade. Aqui é onde a gente vai criar praticamente a estética do nosso produto. O que a gente quer passar com ele, o tom, a textura, tudo a gente trabalha agora. Vamos voltar agora ao nosso roteiro. Aqui no nosso roteiro, eu coloquei algumas indicações de paisagens sonoras para a gente compor com esse áudio. Um personagem arrastando a cadeira, sentando, pegando um copo, tomando o líquido, onde a gente vai arranjar todos esses efeitos sonoros e lá no final também, como bem pontuado aqui, o nosso fado. Existe um site muito maravilhoso que se chama Freesound. Este Freesound é um site, não é um site BR, então as coisas geralmente vão estar em inglês. Você pode baixar uma extensão do Google, a extensão do Google pode traduzir isso para você, você pode fazer essa. Vem na caixa de diálogo, procura sua busca, no caso eu vou querer um ventinho. Você pode clicar aqui para escutar. Bem forte, talvez não seja o que o nosso projeto peça. Vê antes de baixar para não baixar e não acabar não usando, né? Ele baixinho vai ficar incrível para o que a gente precisa fazer. Clico aqui e para baixar eu aperto aqui nesse botãozinho amarelo Login to Download. Faz o seu login e já vai redirecionar para a página de download, vai baixar. Vou selecionar a pasta A Tabacaria, vou criar uma outra pasta chamada Efeitos, apenas a título de organização e salvar aqui o meu efeito chamado Vento. Salvo o efeito, eu já posso usar ele na ilha de edição. Eu vou agora baixar os outros efeitos que nós precisamos e a gente se encontra na ilha de edição do Audacity. Claro que você que está começando agora a mexer num editor de áudio não vai sair por aí fazendo mil peripécias, ainda mais porque você vai precisar de um pouquinho de experiência, errar, testar, brincar, ter algumas noções maiores sobre como a gente mexe nas qualidades do áudio. Porém, o aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, ele já permite, porque ele tem vários presets que são pré-configurações que facilitam a nossa edição, desde limpar o áudio, o corte, até alguns efeitos bacanas ali que você pode usar. Vamos então a um breve tutorial aqui do Audacity. Com o cursor você arrasta a faixa de áudio,
Você consegue posicionar ela dentro da pista que está disponível aqui, áudio 1. Você arrasta para lá e para cá. Eu fiz alguns cortes porque eu já estava identificando aqui os meus errinhos. E essa ferramenta que a gente usa para mover é justamente a ferramenta de seleção F1. Você pode usar ela para mover na pista, para dar todos os comandos mais simples aqui do Audacity. Você move também a parte de baixo aqui para você saber o tamanho, para você acompanhar o comprimento do seu arquivo. E para dar play, a gente clica aqui em cima, nessa reguinha. Vai soltar do lugar que você clicar. Como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Vamos continuar ouvindo aqui para ver se a gente acha um erro. E não tivesse mais irmandade. Tá aí. E não tivesse mais irmandade com as coisas. Achamos. E não tivesse mais irmandade. Vamos arrumá-lo. Mais irmandade. E a primeira coisa que a gente vai aprender a mexer aqui é o zoom. O zoom você consegue ampliar e diminuir o comprimento do seu arquivo para você ter uma precisão maior no corte, né? Então, aumenta aqui com Ctrl 1. Clica lá. Tivesse mais irmandade com as coisas. Vamos arrumar. E não tivesse mais irmandade. Clicou aqui, com a ferramenta de zoom, você no Ctrl 1 vai achar os espacinhos para retirar o erro. E para retirar tem duas maneiras. A primeira, você arrasta aqui, clica com o botão direito e vai em recortar, Ctrl X. Ele vai unir a faixa que está seguinte à anterior, compactar. Para desfazer, Ctrl Z, lembra? E a segunda maneira é somente clica aqui com o botão direito antes do corte e Ctrl I. Dividir o clipe. Assim você vai ter uma possibilidade mais manual do corte do clipe. Com a ferramenta de seleção, você arrasta para tirar o que você não quer, diminuir os tempos. A questão é que ela é um pouquinho mais precisa. E você pode ter liberdade para mover os arquivos também. Ok. Essa é a primeira ferramenta mais básica que a gente vai utilizar em todas as edições, justamente para fazer os cortes e mexer os arquivos aí na nossa pista. Vamos então para a edição de fato, para a junção dos quebra-cabeças, né? Dos quebra-cabeças. Vamos lá. Primeiramente, vamos no começo do nosso arquivo, a gente vai importar aqui no arquivo, importar áudio, Ctrl Shift I, para trazer os efeitos que nós baixamos, né, e previmos lá no nosso roteiro. Vá na pasta onde você colocou os seus efeitos, sempre se organize para não perder nada, várias pastas aí, vá na área de trabalho, a tabacaria, efeitos. Você pode procurar também o seu efeito aqui. No meu caso eu quero a cadeira arrastando, vou abrir, ela vai abrir uma outra pista. E essa outra pista, gente, você pode vir aqui embaixo dela, ela abre grandona, e compactar com o cursor mesmo aqui, ó, puxando ela para cima. Tá vendo? E a gente vai utilizar ela agora justamente para começar a contar nossa história. Vamos importar mais um efeitozinho. Vai abrir uma outra pista também. Mas não tem problema, a gente consegue mover elas depois. Eu posso trazer o efeito que eu estou buscando agora, eu posso trazer ele da pista que vai abrir embaixo para cima. Abrindo aqui, tomando água. Abriu a outra pista, mesma coisa, consegue compactar ela para caber tudo na sua área de trabalho. Traz o arquivo para cima se você quiser, mas no meu caso não, vou deixar aqui embaixo por enquanto. É isso, agora que você sabe posicionar o áudio, posiciona a sua camada de voz ali para ela entrar depois. Eu gosto de deixar ela aqui perto dos 10 segundinhos, de 10 a 15 segundos, para poder criar uma atmosfera antes, né? A gente já previu isso lá no nosso Não roteiro. sou nada. Nunca serei. Então, ok, não sou nada, nunca serei nada, entra aqui perto dos 10 segundos, vamos achar.
Vamos procurar o som ideal aqui da nossa cadeira. Não sou nada. Gostei desse pedaço. Vamos usá-lo. Lembra? Ctrl I ou a ferramenta de seleção para tirar tudo. No caso aqui eu vou usar a ferramenta de seleção para recortar. Mesma coisa com a água. Vamos usar um só. Pegar um só aqui, porque é muito digital esse áudio, então ele tem que se confundir um pouco. Mas acho que tá faltando mais um áudio aqui, hein? Vamos importar mais um. Ctrl Shift I, abriu a paredinha. Você voltou buscando aqui ele colocando a água no copo. Lembra do quebra-cabeça, você tem que ir construindo a cena. Então a primeira cena é ele arrastando a cadeira, sentando, ele chega, pega, enche o copo e aí ele bebe. Então a gente vai criar essa sequência. Muito simples, com 3 áudios a gente já consegue solucionar uma ação. 3 ações, né? Sentar, encher e beber. Tudo isso lá no FreeSound a gente consegue arranjar com tranquilidade. Abrir o nosso último áudio. Vai abrir mais uma pista. Posicionar direitinho aqui para a gente poder mexer com ele. Colocar na sequência correta. Vamos ver. Não sou nada. Você viu que o arquivo, ele tem um... vamos tirar isso e deixar só o nosso gole digital. Posiciona de novo aqui a entrada da voz. Vamos ouvir? Não sou nada. Achei que a altura do gole tá um pouco estranha, né? Então agora a gente vai aprender outra ferramenta, o volume. Nós vamos mexer no volume para poder fazer esses áudios se juntarem, deixarem eles mixados, como se eles estivessem no mesmo ambiente. Para isso a gente vem aqui em cima na ferramenta de envelope. Vai criar uma espécie de automação para que você consiga mexer na altura do áudio. Com essa ferramenta você consegue fazer também o fade in e o fade out, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um fade out desse arquivo tomando água aqui, para ele poder colar com o áudio que vem em seguida. Vamos primeiro arrastar aqui para deixar bem grande. É importante que a gente deixe bem grande para mexer no envelope, porque assim você vai ter uma referência maior da altura que você tem. Ok? Com essa ferramentinha, você clicou lá no envelope, vai ficar com essas 2 ferramentinhas, você clica e cria pontos na faixa. Esses pontos você manipula para aumentar e diminuir o som. Então estamos aqui zerando, fazendo um fade in. Certo. Agora fica. O arquivo receptivo que não tem nada ainda, mas essa saída é o que nos interessa. Clicou ali no fim, criou um ponto. Esse ponto você pode trazer mais para a esquerda também se quiser. E o outro ponto você vai quase lá no zero. O som, se você for muito para baixo, ele vai atarrachar. Se for muito para cima, também. O negócio é chegar quase no zero para ele poder fazer a curva direitinho. Coloca ali o nível da curva que você quer. Vamos ouvir. Não sou nada. Agora vamos ajustar o tempo só dessa fala aqui. Sai da ferramenta de envelope e arrasta. Não sou nada. Mais um cabelinho para cá. Não sou nada. Realmente parece que ele está tomando a água, né? É isso, vocês vão usar basicamente esses 3 comandos para fazer tudo aqui no Audacity, para cortar, mexer no volume e sobrepor as camadas, né? E assim, você já tem tudo que você precisa
para editar. Com a música, a mesma coisa. Baixou sua música lá no Freesound, colocou aqui, usa essas 3 técnicas de arrastar, cortar e diminuir e aumentar o volume para construir a sua ambiência, o seu podcast. Lá atrás, gente, era muito mais difícil conseguir subir um podcast. Você tinha que pagar um lugar para armazenar os seus dados, você tinha que pagar a distribuição. Hoje não. Hoje a gente tem um aplicativo, uma plataforma da Spotify muito legal, que é a Anchor. Nessa plataforma você pode tanto editar os podcasts por lá, quanto você pode também subir o arquivo já pronto, colocar nome, colocar foto e ele vai estar em todas as plataformas de podcast. Pra gente colocar o nosso podcast no mundo, isso é muito fácil. Primeira coisa, a gente vai criar um podcast. Eu tô logado aqui no Spotify for Podcaster com a minha conta do Spotify normal. Você pode criar uma tranquilamente. É isso, você vai digitar os seus dados aqui. Vamos para a próxima página, vou colocar aqui. Assim que você chegar aqui na primeira página, você já vai ter esse mini tutorialzinho. Mas a gente vai pular essa primeira etapa, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar o podcast. Então vamos para a configuração do nosso podcast. E o nome do nosso podcast vai ser Crônicas de Interior. Na descrição do podcast é interessante você colocar o que você produz, para quem você produz. Então, se você está fazendo uma entrevista de teatro, você vai colocar um programa que faz entrevistas para teatro, como no caso do Bendita. Mas claro, né, do seu jeito, floreado. Categoria do meu podcast, já que eu sei que eu vou ler, está relacionado ali à arte, literatura. Você consegue colocar uma principal e você consegue escolher uma principal agora, então escolha com sabedoria. Qual é a sua categoria? O idioma português, brasileiro, claro. Continuar. É importante colocar o português brasileiro. Configuramos então as nossas primeiras informações do podcast, demos um nome para ele. Vamos criar o nosso primeiro episódio. Para quem já conhecia o Spotify for Podcasters, ele se chamava Anchor e ele já tinha todas essas possibilidades aqui. Você consegue colocar a música do Spotify aqui dentro, mas como a gente usou o Audacity para gravar, a gente não vai mexer em nada disso agora, mas saiba que você tem essa possibilidade, então fica esperto. O que a gente vai fazer aqui agora é enviar um áudio. Clique em procurar, abrir, vai fazer o upload aqui. Feito o upload e o processamento do arquivo, isso deve demorar em torno de alguns minutinhos, depende do tamanho do arquivo, do áudio. Você vem aqui em salvar episódio e já vai abrir essa aba onde você vai colocar o título do episódio, a descrição do episódio, a data de publicação. Você tem a possibilidade de agendar. Você consegue selecionar aqui, colocar temporada, número do episódio, tipo de episódio, conteúdo. Você escolhe aqui. No caso é um conteúdo limpo. E aqui você pode enviar uma arte para o seu episódio. A gente vai abrir um parênteses para falar sobre a arte do episódio. E o aplicativo que eu sugiro para vocês é o Canva. O Canva é um aplicativo maravilhoso, você consegue usar ele online, você consegue inclusive entrar com o seu próprio Facebook. E já a versão gratuita dele te dá muitas possibilidades para você trabalhar a sua arte. Voltamos aqui, vamos enviar a nossa capa. Aqui está a nossa capa, aqui já tem um spoilerzinho do nosso logo do podcast. Nós escolhemos a nossa capa aqui, tudo certinho, salvar. Você colocou todas as informações e agora você já pode publicar o seu podcast. É só clicar aqui em próximo. Seu podcast está publicado. Feito tudo isso, é hora de você divulgar o seu podcast. Conte para os seus amigos, manda mensagem aqui no meu perfil do Instagram também, que eu quero ver o que você fez a partir desta videoaula. E compartilha com todo mundo, porque tudo que a gente faz é digno, é lindo e é bonito. Então, exercite a sua arte com muita alma e muita alegria. Um beijo no seu coração e muito obrigado por ter visto até aqui. Evoé!